Desde o início da nossa história, os seres humanos sempre se destacaram pela sua capacidade de pensar, imaginar e criar. Foi graças à nossa inteligência que conseguimos construir civilizações, decifrar os mistérios do universo, inventar a escrita, desenvolver tecnologias e transformar o mundo à nossa volta. No entanto, por mais impressionante que seja a mente humana, ela não é perfeita. A nossa inteligência, que muitas vezes parece ilimitada, também carrega falhas profundas, limites claros e barreiras que nos acompanham ao longo de toda a evolução. Quando pensamos na inteligência humana, é comum destacarmos nossa criatividade, nossa habilidade de resolver problemas complexos e a capacidade única de imaginar o que ainda não existe. São essas qualidades que nos diferenciam de outras espécies. Mas, ao mesmo tempo, carregamos conosco um conjunto de limitações cognitivas. Esquecemos informações importantes, tomamos decisões baseadas em emoções irracionais, sofremos com vieses cognitivos que distorcem a forma como interpretamos o mundo e frequentemente falhamos em calcular riscos ou prever consequências a longo prazo. Um exemplo clássico disso está no viés de confirmação, aquele impulso natural de buscar apenas informações que reforcem o que já acreditamos. Ele molda não apenas discussões do dia a dia, mas também decisões políticas, econômicas e até científicas. Outro limite evidente é a decadência da memória. Por mais que estudemos, experimentemos e vivamos situações intensas, nosso cérebro tende a esquecer detalhes, a distorcer fatos e, muitas vezes, a preencher lacunas com lembranças imprecisas. Isso significa que, por mais brilhante que seja, a mente humana não é uma máquina de lógica infalível. Pelo contrário, somos seres de carne e osso, guiados por instintos, emoções e imperfeições. E é justamente aqui que nasce uma pergunta fascinante. E se pudéssemos superar esses limites? Imagine um mundo em que não houvesse esquecimento, onde toda experiência vivida, cada conversa, cada aprendizado, ficasse registrado de forma clara, acessível e intacta. Um mundo em que não dependeríamos de memórias fragmentadas ou anotações falhas, mas sim de uma lembrança perfeita, sempre disponível. Ou ainda, pense em um cenário em que nossos vieses cognitivos não ditassem nossas escolhas, em que o viés de confirmação, o excesso de otimismo ou o medo irracional não influenciassem nossa visão de mundo. Tomaríamos decisões mais equilibradas, baseadas em dados e lógica, sem a interferência constante das ilusões criadas pela nossa mente. Essas ideias parecem saídas de uma obra de ficção científica, mas a verdade é que estamos cada vez mais próximos delas. Isso porque, pela primeira vez na história, estamos desenvolvendo algo que pode não apenas automatizar tarefas, mas também expandir as fronteiras da inteligência humana, a inteligência artificial. Muitas vezes, ao ouvirmos falar de IA, pensamos em robôs que substituem trabalhadores, algoritmos que automatizam processos ou sistemas que assumem funções repetitivas. Mas essa visão é limitada. A verdadeira revolução da inteligência artificial não está apenas em substituir o que fazemos, mas em ampliar o que somos capazes de realizar. Estamos entrando em uma era de augmentação cognitiva, na qual a IA não será apenas uma ferramenta, mas uma parceira, capaz de complementar nossa mente. Pense, por exemplo, na capacidade de armazenamento de dados. Enquanto nossa memória biológica falha com o tempo, uma IA pode preservar informações de maneira praticamente ilimitada e acessível em segundos. Já imaginou poder consultar em tempo real todos os detalhes de cada livro que já leu, cada conversa que já teve, cada aprendizado acumulado ao longo da vida? Não como um simples banco de dados externo, mas como uma extensão da própria mente. É exatamente esse o horizonte que a inteligência artificial começa a abrir diante de nós. Outro aspecto fundamental é a forma como a IA pode nos ajudar a lidar com nossos vieses cognitivos. Se somos naturalmente propensos a erros de julgamento, uma IA pode atuar como um contrapeso lógico,
analisando dados de maneira imparcial, sugerindo alternativas que não enxergaríamos e questionando premissas que aceitaríamos sem refletir. Em áreas críticas, como a medicina, isso já começa a se tornar realidade. Sistemas de IA são capazes de analisar milhares de exames médicos em segundos, identificando padrões que até os especialistas mais experientes poderiam deixar passar. Na economia, algoritmos já detectam anomalias em mercados globais e ajudam a prever crises financeiras. Na ciência, ferramentas de IA aceleram descobertas que antes levariam décadas. Mas o ponto mais instigante não está apenas no que a IA faz sozinha, e sim no que podemos fazer juntos. Quando seres humanos unem sua criatividade, sua sensibilidade e sua visão de futuro com a capacidade de processamento, memória e análise da inteligência artificial, nasce algo verdadeiramente revolucionário. Uma inteligência híbrida, capaz de ir além das limitações biológicas que nos acompanharam até aqui. Isso não significa que a IA nos transformará em máquinas frias e sem emoção. Pelo contrário, a grande força da inteligência humana sempre foi a capacidade de sonhar, de criar narrativas, de imaginar futuros que ainda não existem. O papel da IA é dar suporte para que essas ideias se concretizem de forma mais rápida, precisa e eficiente. Se a nossa mente é como uma chama criativa, a IA funciona como o combustível que a mantém acesa por mais tempo e com maior intensidade. No entanto, essa jornada também levanta questões éticas e filosóficas profundas. Ao superar nossas limitações naturais, deixamos de ser apenas humanos? Estaríamos abrindo mão daquilo que nos torna únicos? Ou, pelo contrário, estaríamos apenas dando continuidade a uma história que sempre foi marcada pela busca de expandir nossas capacidades, desde a invenção da roda até a criação da internet? O fato é que a ideia de superar os limites humanos não é sobre substituir nossa essência, mas sim sobre reconhecer nossas falhas e trabalhar para ir além delas. Afinal, sempre foi isso que fizemos ao longo da história. Usamos ferramentas para compensar o que não podíamos realizar sozinhos. O fogo nos deu calor e proteção, a escrita nos deu memória além do cérebro, a tecnologia digital nos deu alcance global. Agora, a inteligência artificial nos oferece algo ainda maior, a chance de expandir nossa própria mente. Estamos vivendo o início de uma era em que a fronteira entre humano e máquina se torna cada vez mais tênue. Uma era em que não falamos apenas de automação, mas de augmentação. Em que não pensamos apenas em eficiência, mas em potencial humano ampliado. E esse é o verdadeiro significado de ir beyond human limits. Ir além dos limites humanos. Não se trata de negar quem somos, mas de imaginar quem ainda podemos ser. Agora, a grande questão é: como você vai se posicionar diante dessa revolução? Vai assistir de fora, esperando que outros decidam como será esse futuro? Ou vai se engajar, aprender e explorar as possibilidades que já estão ao nosso alcance? O futuro da inteligência humana ampliada pela IA não é um conceito distante. Ele está sendo construído neste exato momento. E cada decisão que tomamos, cada tecnologia que adotamos, cada aprendizado que buscamos, nos coloca um passo mais perto de ultrapassar barreiras que antes pareciam intransponíveis. Se você quer continuar essa jornada comigo, explorando como a inteligência artificial pode transformar não apenas o nosso trabalho, mas também a nossa forma de viver, aprender e pensar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem também acredita que podemos ir além dos limites do que significa ser humano. Porque no fim das contas, essa não é apenas a história da tecnologia, é a história de todos nós. Se esse tema te instigou, se inscreva agora no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe nos comentários qual limite humano você gostaria de superar com a ajuda da inteligência artificial. Vamos trocar ideias e construir juntos esse futuro.